Olá, queridos e queridas, meus irmãos e minhas irmãs, graça e paz. Estamos iniciando um novo ano, sim, um novo começo, um novo tempo nas nossas vidas. E eu desejo que esse novo tempo seja de bênçãos, seja de vitória em vitória, de glória em glória, de fé em fé, que você tenha muitas experiências com o Senhor, que você cresça muito na presença de Deus, que você receba muito conhecimento, que você receba muita bênção do Senhor, que você tenha muito sucesso, muitas realizações, muitos motivos para sorrir, em nome de Jesus. Amém? Recebe aí na sua vida. Eu sou a pastora Ana Lúcia Petri, do Instituto Único Caminho, e eu estou aqui mais uma vez para trazer um recadinho, uma palavra de Deus para a sua vida e para o seu coração. Mas antes de nós irmos para esse recadinho, eu preciso te pedir um favor. Eu gostaria muito de pedir a você que ainda não é inscrito no meu canal, que se inscreva no canal Ana Lúcia Petri. Clica também no sininho para receber todas as notificações, porque sempre tem palavra, sempre tem recado, sempre tem algo que vai edificar a sua vida, que vai te consolar, que vai te colocar para cima, que vai trazer restauração, libertação e transformação para sua vida, porque é isso que a palavra de Deus traz. Se é relevante para você também, querida, eu quero te pedir, nos ajude a compartilhar, curta, comenta, para nós tornarmos esse canal relevante, para que o YouTube reconheça esse canal como relevante, porque você há de convir comigo que tem muita coisa bombando na internet, no YouTube, que não edifica nada. Vou falar bem o português correto, muita besteira sendo propagada por aí. E eu convido você a ser um canal de Deus para propagar aquilo que vai edificar, consolar, transformar, renovar, libertar vidas, que é a palavra de Deus. Seja um canal de Deus para que muitas vidas sejam edificadas em nome de Jesus. Se você já faz isso, ou se você vai fazer isso a partir de agora, meu muito obrigado, é muito importante para mim. A gente não faz nada sozinho, eu preciso de você. Amém, queridos? Vamos lá então para o recadinho de Deus? Queridos, eu tenho 25 anos de conversão e desde o comecinho da minha caminhada, eu sempre amei estudar a Bíblia. Eu sempre amei ler, meditar, colocar em prática aquilo que eu aprendo. Porque eu sei que se tem uma coisa que pode transformar tudo, basta uma palavra de Deus. Sabe, eu recebi palavras de Deus, eu aprendi palavras que transformaram totalmente a minha vida e eu nunca mais esqueci e a minha vida nunca mais foi a mesma. E eu sempre estudei e sempre amei estudar a vida de alguns personagens da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela diz que tudo aquilo que está escrito, para o nosso ensino está escrito. O nosso Deus é o mesmo Deus de Israel, é o mesmo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi, de José, de Débora, de Ruth. Ele é o mesmo Deus, é o Deus que pode todas as coisas, é o Deus que fez abrir o mar, é o Deus que parou o sol, é o Deus que tirou a água da rocha, é o Deus que andou sobre as águas, que transformou a água em vinho, que ressuscitou os mortos, é o Deus todo-poderoso que pode todas as coisas. Mas hoje eu vim falar com você a respeito de um personagem da Bíblia, que quando eu vejo a história dele, quando eu vejo aquilo que está escrito a respeito dele, sabe, não parece que é o mesmo Deus. Não parece ser o mesmo Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Não parece ser o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, eu estou falando de Jó. Quando eu me deparo com a história de Jó, eu me deparo com um Deus que permite que a gente sofra. E como Jó sofreu, não é verdade? Olha só, os inimigos dele vieram e mataram todo o seu gado. Os relâmpagos destruíram as suas ovelhas. Num mesmo dia, ventos fortes abateram uma casa onde estavam todos os seus filhos em uma festa e todos os seus 10 filhos morreram. Ele não tinha nem terminado de fazer o velório e o enterro dos seus filhos e feridas terríveis começaram a aparecer na sua pele. A sua esposa, e quem pode julgá-la? Chega para ele e diz assim, amaldiçoa esse teu Deus e morre. E os amigos dele pareciam mais sargentos instrutores e vinham e começavam a tentar encontrar um porquê. E é muito complicado, queridos, quando a gente tenta explicar o inexplicável. Nós hoje sabemos o que estava acontecendo com Jó. Nós sabemos que Satanás estava diante do trono de Deus, tentando fazer com que Deus não acreditasse mais em Jó. Tentando mostrar, provar para Deus que se Jó sofresse, ele iria
seria infiel a Deus, ele iria abandonar a Deus. Mas Deus mesmo declarava que Jó era justo, que Jó era íntegro. E Deus sabia que Jó jamais o abandonaria. Jó jamais deixaria de ser fiel a ele. Nós sabemos que era isso que estava acontecendo. Deus iria provar para Satanás que Jó continuaria sendo um homem justo e temente a Deus. Os amigos de Jó não sabiam o que nós sabemos. E por conta disso, eles queriam mostrar o seu porquê. Eles queriam mostrar o quanto eles conheciam a Deus. Eles queriam apresentar Deus. Deus era justo e o sofrimento é consequência do pecado. Então Jó, ele deveria ter algum antecedente. Jó, ele deveria ter aberto alguma porta para que tudo aquilo lhe sobreviesse. E a gente vê então que cada um tinha a sua própria interpretação de Deus. E eles falavam em alto e bom tom. E isso nós vamos ver, sabe, tipo um ping-pong, um amigo falando e Jó se defendendo, outro amigo falando e Jó se defendendo, por 23 capítulos do livro de Jó. Sabe, acusações, explicações e Jó tentando dizer, né? Não, eu não pequei, não, eu não fiz isso, não, sabe? A gente vê esse ping-pong e eu preciso dizer para vocês que eu já passei por momentos de muito sofrimento na minha vida e também houveram pessoas que quiseram trazer explicações e nós não podemos explicar o inexplicável, queridos. E eu vou te dizer, aquela canção que diz do crente ao ateu, ninguém explica Deus, é a maior verdade. A gente só conhece de Deus aquilo que ele desejar revelar. E Deus, ele se revela para Jó como um Deus que permite sim o sofrimento. Mas por que permite o sofrimento? Porque ele já conhece o final da história. Só ele sabe de todas as coisas. Então, tem coisas que a gente não consegue explicar. A gente só precisa aceitar. E a gente precisa esperar em Deus. E entender que Deus é soberano. Que Deus pode todas as coisas. Que Ele não perdeu o controle. E saber que o final da nossa história, Deus conhece. E no final da nossa história, Ele já diz de mim e de você. Eles venceram. Por causa do sangue do Cordeiro e da palavra do seu testemunho. Então, apesar do sofrimento, queridos, eu vim aqui te dizer, a gente vence no final. Que essa palavra possa gerar fé no teu coração, em nome de Jesus. Mas como eu dizia, então, queridos, cada um dos amigos de Jó tinha a sua própria interpretação de Deus. E eles falavam, e falavam, e falavam. E chegou um momento em que, me parece, Jó, ele se cansou disso. E ele começa, então, ele mesmo a falar. Ele mesmo vai trazer o seu discurso. E agora, Jó vai falar e vai falar, vai falar. Jó vai expor a sua interpretação, a sua opinião sobre Deus. Ele vai amaldiçoar o dia do seu nascimento. E ele vai chegar diante de Deus com muitos porquês. E nos dias do meu sofrimento, eu também tinha muitos porquês. Eu dizia, deve haver um livro. Eu preciso encontrar um livro. E o nome desse livro é Por que é que Deus se cala quando nós mais precisamos dele? E eu preciso te dizer, queridos, esse livro existe. Eu encontrei esse livro. E na introdução do livro, eu já encontrei as respostas. E eu não encontrei as respostas em respostas, mas eu encontrei as respostas nas mesmas perguntas que Deus fez a Jó. Porque, queridos, no versículo 3 a 7 do capítulo 38, Deus ele vai começar a dizer: aonde estavas tu quando eu criei todas as coisas? Aonde estavas tu quando eu separei a parte seca da terra das águas? Aonde estavas tu quando eu pus o firmamento? Onde tu estava? Ele começa a dizer, olha, eu estava lá desde o princípio. Eu sei de todas as coisas. Eu conheço o fim desde o início delas. Sabe? Quando eu li essas palavras, eu respondi o mesmo que Jó respondeu. Jó responde o seguinte: eu sou indigno. Como eu posso te responder? Eu ponho as minhas mãos na minha boca. Porque aquelas palavras era como se Deus chegasse e dissesse assim para mim, ó. Existem momentos, queridos, que o silêncio fala mais alto do que os nossos pensamentos, do que as nossas murmurações, do que os nossos questionamentos. E nós precisamos, então, nos calar. Porque no final de tudo, queridos, eu quero ler 2 versículos que Jó declarou, que são os versículos mais importantes da sua vida. E são também as palavras mais importantes para a minha e para a sua vida. Em Jó 42:2, Jó diz as seguintes palavras: eu bem sei que tudo podes
e nenhum dos teus planos serão frustrados. E é isso que eu quero dizer para você, querido. Deus, ele pode sim todas as coisas e nenhum dos propósitos, nenhum dos planos do Senhor serão frustrados na sua vida, em nome de Jesus. Ainda que você tenha perdido o controle, ainda que você esteja sofrendo, pode ter certeza, Deus tem o melhor para você e Ele não perdeu o controle de absolutamente nada. Ele sabe o final da história e no final da tua história, é vitória, é bênção, em nome de Jesus. E o que eu acho mais tremendo ainda, no mesmo capítulo 42, no versículo 5, já diz as seguintes palavras: Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. Então, queridos, tudo que acontece na nossa vida acontece porque Deus permite. Tudo acontece na nossa vida porque Deus tem um propósito. E tudo acontece na nossa vida para Deus se revelar a nós. Jó tem uma revelação de Deus pessoal. E eu preciso dizer para você, muitas vezes, nos dias mais difíceis das nossas vidas, nós recebemos de Deus as maiores lições, os melhores ensinamentos e a revelação de quem verdadeiramente Ele é. Só Deus conhece a Deus. Só a mente do Senhor pode conhecer a mente do Senhor para instruí-lo. No Salmo 46, versículo 10, Deus diz as seguintes palavras: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Em uma outra tradução, pare de lutar e saiba que eu sou Deus. Então, fica com essa palavrinha no seu coração. Por que Deus permite o sofrimento do justo? Sim, porque Deus mesmo chamava Jó de justo, de íntegro e de temente a Deus. O que estava acontecendo com Jó não era consequência de pecado. O que estava acontecendo com Jó era Deus permitir o sofrimento na vida do justo para trazer lições a ele, a Satanás e também aos amigos de Jó. Porque a palavra de Deus diz que quando Jó orou pelos seus amigos, Deus o fez prosperar. E ele teve de volta, ele teve em dobro tudo aquilo que ele havia perdido. Teve mais 10 filhos. E, para honra e glória do nome do Senhor, os 10 filhos que Jó havia perdido, ele não havia perdido. Eles estavam com o Senhor. E na glória, na eternidade, Jó estará com os seus 20 filhos, vivendo e reinando na presença do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Não há mal que dure para sempre. O sofrimento, a dor, o choro, ele pode durar uma noite. Mas a alegria, ela vem pela manhã. Guarda essa palavrinha no seu coração, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Um feliz ano novo. Essa palavrinha é para que, se porventura você vier a passar por algum sofrimento, não esqueça, Deus tem o controle e no final vai ficar tudo bem. Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Um beijinho. Tchau, tchau.